Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, tô de volta na área. Ontem acabei não abrindo aquela live que eu falei que ia abrir pra gente trocar uma ideia, aniversário do canal, 5 anos, meu aniversário, tava ali de noite assistindo um joguinho, curtindo ali, esperando pra abrir essa live. Fui sequestrado pelos meus filhos e a mulher me levaram aí pra um rodízio de pizza, né, pra gente poder comemorar. E foi por uma boa causa, né, cara? Foi por uma boa causa. Acabei deixando o futebol de lado ontem, mas estou aqui de volta pra gente bater um papo. Hoje, se eu tiver um tempinho à noite, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou abrir aquela live que a gente bate um papo bem legal, tá? Só pra a galera que eu acabei falando que ia fazer, não fiz, com certeza uma turma ficou esperando. Então, só pra dar uma satisfação aí pra quem curte, quem gosta do canal. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, tudo que você puder fazer de gerar interação, ajuda o canal a continuar crescendo no YouTube. Vamos falar de Vasco, né? Eu vou começar aí com o jogo treino. Lembra que depois que a gente foi eliminado do Campeonato Carioca, eu tô lembrando uma coisa aqui, cara, nada a ver, né? Estão se arrumando para ir pra pizzaria. O Cerradinho catou a bandeja de ovo, tacou no chão, quebrou os ovos tudo. Eu falei, meu Deus do céu, o preço que tá o ovo e o pó de café, dói. Aí é uma prestação de um carro que ele jogou no chão. Tava lembrando disso aqui agora que a gente falando de sair, né? Mas enfim, voltando aqui para o que interessa, que é o jogo treino, o Fábio Carilli falou na coletiva que, olha, o Vasco vai fazer uns amistosos aí com times que jogam na Série A, pra gente poder manter um nível ali, né? De adversário, de enfrentamentos que a gente vai ter ao longo da temporada, o resto aí da temporada, né? E não é isso, né? Porque no sábado a gente vai ter um jogo treino contra o Maricá. Era melhor ter ficado calado, né? Era melhor ter ficado calado. E aí vai ter um jogo treino com o Maricá no sábado e vamos ver se vai pintar esses amistosos aí. Até lembrar que o Vasco só estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30, tá? Que é contra o Santos em São Januário. Santos que tá lá, né? O Neymar que voltou, tava arrebentando até no Santos, não participou do jogo lá contra o Corinthians na semifinal e foi pro Carnaval, disse que tava lesionado, agora disse que pegaram ele com o helicóptero dele numa chácara aí, que foram com um monte de rapariga e está repercutindo pra caramba. Eu quero que o circo pegue fogo lá, porque é o nosso adversário no dia 30, mas ainda acredito mais nesses jogadores da noitada e da raparigada do que esses jogadores morto de hoje, que eu vou te falar, né? A gente fala de jogadores que faziam a diferença na seleção brasileira, que eram todos jogadores sequelados, né? Jogadores ou da balada, enfim, ou que dava problema, e hoje você tem um monte de Nutella, um monte de jogador que não faz diferença na seleção brasileira, né? Cara, eu vou puxando assunto aí, a gente vai desviando do foco, porque a seleção brasileira tá uma galera aí chorando porque o Ronaldo não vai ser o presidente da CBF. Eu quero que o Ronaldo e a CBF e que quem tiver lá se lasque, velho. Eu quero que exploda a CBF, seleção brasileira. Já perdi muito tempo pintando chão, calçada para torcer pro Brasil, mas ali é uma máfia, ali é uma sacanagem tão grande que eu quero que se lasque. E ainda tem isso, né? Defende os queridinhos e ferra com o Vasco sempre, né? Então perdi muito meu tempo aí torcendo para a seleção brasileira. Não sou esse cara que veste a camisa da Argentina para torcer contra o Brasil, não. Mas para mim, acabou esse encanto com a seleção brasileira. E sobre o Ronaldo, cara, também acho que não ia mudar muita coisa, não. Cara, flamenguista, corintiano, envolvido com o tal do carinha lá do Corinthians, cara. Esqueci, o André Sanches, cara. São parceiraços, né? E é dono de clube, empresário de jogador. Acho que não ia mudar muita coisa, não. Eu acho, tá? Que não ia mudar muita coisa, não. É difícil. O que precisa ser feito na CBF é ela ser passada a limpo. Quando propor uma CPI no Senado para poder investigar as contas, né, dos gestores da CBF, passar limpo tudo de negócio que foi feito aí ao longo dos anos na CBF, a CPI não andou, porque a grana é muito forte para os senadores, né, para os parlamentares, para matar e não deixar essa parada ir adiante. É um país da corrupção, um país da sacanagem, então eu não acredito em arbitragem, CBF, federações. As federações viraram as costas para o Ronaldo porque ganharam muito dinheiro.
É muita grana para poder dizer não para ele. Então, só para entrar nesse assunto aqui, que eu vi muita gente falando, né? Muita gente, o Ronaldo era a nossa única esperança, também não acredito muito não, tá? Não, minha opinião, posso estar enganado, mas não acredito muito não. O cara que anda com o Andrei Sanches, Mulambo barra Gambá, para mim é continuar a mesma sacanagem. A mesma sacanagem. Não estou falando de corrupção, tá? Mas de ajudinha, não duvido nada. Enfim, vamos voltar aqui. Não vai ter aí amistoso contra o time da Série A. A gente vai pegar o Maricá no sábado e já foi 5 minutos só para falar disso. Né? Lembra do colombiano lá, o Brian Palacios, do Atlético Mineiro, que estava palavrado com o Vasco. O Atlético Mineiro já tinha negociado, já estava tudo certo também. Ele não vem mais, parece que não vem mais. Eles estavam esperando as finais do Campeonato Mineiro para ele ser emprestado ao Vasco. É um jogador que está, inclusive, se recuperando de uma lesão. Não teve muito espaço no Atlético Mineiro. Com esse tanto de contratação que eles fizeram de atacante, é um jogador que pouco vai ser utilizado. E aí esperava-se a chegada desse jogador, parece que não vem mais. Eu acho curioso, né? O Paulo Brax, que estava aí cagando regra com relação ao Rony e ao Palmeiras, né? Que, olha, é muito bom ainda ter gente do nível da Leila, do Palmeiras, né? E como é aqui no Atlético, né? Pessoas que mantêm a palavra, né? Do que foi feito de negócio. E aí tá aí, né, mostrando a hipocrisia. Porcaria nenhuma, já voltaram atrás e diz que não vão emprestar. Não que eu esteja achando que esse jogador ia fazer diferença no Vasco. Acho que ia ser só mais um também, tá? Só mais um. Falando em jogador, em contratações, o nosso excelentíssimo e competente diretor de futebol, Marcelo Santana, o desconhecido Marcelo Santana, está no mercado interno. A janela fechou, mas ainda tem esse mercado interno de contratações, né? Então aí dizendo que ele pode trazer de 3 a 4 contratações para a temporada, né? Por quê? Porque a gente vai ter aí jogos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Quando começar, tu vai ver, tu vai enjoar de ver futebol. Porque vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Claro que se o Vasco for passando de fase nas Copas, né? Porque se não passar, aí esquece, volta só a jogar uma vez na semana no Campeonato Brasileiro. Aí com esse time, com essa preparação física, com esse time de morto que corre 15, 20 minutos, já tá botando a língua para fora, só consegue correr ou competir intensamente 20 minutos, é difícil acreditar que a gente vai aguentar uma temporada com esse elenco, né? Então precisa mesmo de contratações, só que eu não consigo crer que esse tipo de contratação vai resolver os problemas do Vasco, né? Que são contratações com perfil de refúgio. Estão falando aí em jogador até, não vou dizer assim que é reserva, mas do Sampaio Correia, jogador, enfim, de mercados, de times bem alternativos. Aí eu vou lembrar algumas contratações nesse perfil que chegaram e pouco somou pro Vasco. Você vai lembrar do Santos, veio 3, né? Veio lá o Carabarral, veio o Juan Cruz e o Michael, que a gente chamava Michael, quarta opção, ele era a quarta opção do Santos, né? O Carabarral um dos piores meios que eu já vi jogar com a camisa do Vasco. E o Juan Cruz, cara, atacante horroroso também, que o Botafogo contratou ele agora, pagou 40 milhões. Meu amigo, o que o Botafogo fez? Pagou 40 milhões naquele Juan Seco. Juan Cruz tá lá, né? No Botafogo. Aí veio aquele Patrick De Luca, que veio do Bahia, veio o Cocão, do Náutico. Acho que desses aí, o que ainda a gente pode dizer que entregou, que eu acho que foi legal como opção de mercado, que é o perfil dessas contratações, são opções de mercado. É o Cocão, que você comprou baratinho, diz que já teve inclusive oferta aí de times da Liga Americana, muito boa para levar o jogador. Então, não acredito que esse tipo de contratação você vai fazer no pacote mesmo, vai trazer 3, 4, 5 para uma dar certo ali para compor um elenco. Nem é para ser um jogador que arrebenta, ser diferente, mas eu não acredito que esse tipo de contratação vá fazer o Vasco, de repente, brigar por títulos na temporada. Não acredito, tá? Mas pode ser que some, né? Pode ser que some para o elenco. Acho difícil, mas pode ser que some para o elenco. Bom, para finalizar, vamos falar aqui agora de política e gestão, já falando de futebol, né? Vou trazer aqui uma informação sobre aquela comissão, né, que investiga a venda do Vasco para 777, né? Que é a comissão de inquérito da venda da SAF do Vasco para 777. Ela já
andou mais da metade, mais, assim, quando trouxeram que ela andou mais da metade como se tivesse acelerado, mas eu acho que ainda é muito devagar, mas já passou da metade do período que é para poder finalizar essa comissão. E 3 agentes aí que estavam no Vasco quando o Vasco foi vendido, que foram importantíssimos para o Vasco ser vendido, não apareceram, não colocaram o cara para depor, né, inventando desculpas para não dar depoimento. Né? Eu vou trazer nomes de quem apareceu, né, de quem já deu depoimento nessa comissão: o Jorge Salgado, o Osório, o Duque Estrada, o Júlio Brandt, o Oti Carvalho, que era presidente da Assembleia. Então, todos esses aí já deporam nessa comissão no Conselho, né? Só 3 não colocaram a cara e estão inventando desculpa para não depor. E são nomes importantes. Né? O primeiro é o vice-presidente de finança, o ex-vice-presidente de finança, né, do Campelo, do Jorge Salgado, que é o famoso deixa cair. Lembra que na gestão Campelo o Adriano Mendes falou para deixar o Vasco cair para a segunda divisão? Pois é, esse tinha que ser o primeiro, cara, para depor. Tinha que ser o primeiro. Mas ele não apareceu, não botou a cara e está inventando desculpas esfarrapadas. Outro é o ex-presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Carlos Fonseca. Né, o vulgo Cenoura, lembra do vídeo que ele fala? A cenoura, manja a cenoura, cenoura à frente, cenoura atrás. Ficou famoso esse vídeo dele da cenoura. E esse aí eu acho que ainda o peso ainda é maior, porque ele foi presidente do Conselho Deliberativo. Ele, como ex-presidente do Conselho Deliberativo, deveria ter sido o primeiro a botar a cara e se explicar nessa comissão, né, para dar o exemplo, né, porque se ele era presidente de poder, ele tinha que ser o primeiro a botar a cara e falar, mas não botou a cara, ainda não falou a comissão. E o terceiro, cara, eu tenho falado dele aqui muito, né, que é o ex-vice-presidente jurídico do Vasco, o tal do Zeca Bulhões, aquele, né, que foi na Vasco TV, foi em programas, falar que o Vasco tinha que ser vendido para 777, por quê, o que seria, o que ia acontecer, né? E agora trabalha lá no Botafogo com um CEO que tem uma fortuna, milhões, acho que quase 16 milhões para receber do Vasco na justiça. Só isso. Esse também não botou a cara não, tá? Que é o Zeca Bulhões. Então os 3 estão inventando argumentos ou desculpas para não depor nessa comissão de inquérito da venda da SAF do Vasco. Será por quê? Será por quê que esses caras não estão colocando a cara? É uma pergunta que tem que ser feita, né? Mas dá para investigar tudo que foi feito, mesmo sem o depoimento deles, viu? Vamos ver, estou esperando esse inquérito, essa comissão acabar, para a gente ver. Ela não tem poder de punir, tá? Para as pessoas entenderem. Essa comissão ela não tem poder nenhum de expulsar, de mandar para cadeia, enfim, desse tipo de situação que a gente vive falando aqui. Eles só vão investigar, levantar o que foi feito e levar para o conselho, aí de lá vai ser tomada alguma decisão, né, algum rumo com relação a tudo que foi feito no Vasco. E sobre a venda da SAF do Vasco, falaram desde novembro que estão fazendo aí vídeos falando que o Vasco está sendo vendido. Olha, agora vai, é o magnata italiano, é o magnata grego, é o fulano, é o americano, é o japonês, é o coreano, é o russo. Vai comprar o Vasco? Não vai, falei que não vai, o Vasco não vai ser vendido. Teve gente fazendo vídeo para me atacar porque eu falei que o Vasco não ia ser vendido, né, enquanto não resolvesse os problemas da justiça. Mas eu tô acostumado, a casca já tá grossa já, as pessoas às vezes colocam eu ou outros canais em capa, porque quando eles falam de futebol tem 200 visualizações, 300 visualizações, aí quando vão, não tô dizendo que eu sou alguma coisa não, tá? Mas vai lá, quando colocam, né, um youtuber na capa para poder falar, ou criticar, meter a porrada, pegando vídeos curtos fora de contexto, eles têm 1000 visualizações, 2000 visualizações, é por isso que fazem isso, cara. Se não fizesse, tanto que eles não falam de canais que tem poucos inscritos, porque para eles não tem valor, né? Enfim, falaram muito em venda do Vasco, né? Desde novembro estão falando, e eu falei, não vai ser vendido, esquece, isso é conversa fiada, não vai, e não foi, já tem passado 6 meses, não foi vendido,
E aí o presidente do São Paulo, lá, o Júlio Casares, ele deu uma entrevista falando das conversas que ele está tendo com o grego, o tal do Marinakis lá, que faz mais de um ano que eles estão conversando. E aí ele foi perguntado, mas o grego está conversando com outros clubes no Brasil? Aí, tipo, claro, o Vasco, né? E ele disse que não, a conversa... Ele não está conversando com nenhum outro clube no Brasil. Então vou deixar aí para finalizar, pedindo para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, curte, fique com Deus e saudações vascaínas. E agradecer a todo mundo que mandou aí um feliz aniversário para mim e para o canal ontem, tá? Deus abençoe a vida de todos vocês também. Um abraço. Tudo que esteja assinado, eu anuncio. Então, isso nós temos que aguardar, mas as conversas são boas. E existe um prazo para vocês definirem isso? E só uma dúvida, que existe a conversa com o Vasco, etc. Vocês têm, ou lá ou cá, tem essa condição? Eu desconheço qualquer conversa do investidor com clubes, outros clubes, né? Nós somos muito éticos, estamos conversando isso, já vai fazer quase um ano, né? Quase, ainda temos um tempo, nós estamos conversando há um tempo. Agora, a nossa proposta de uma academia é uma proposta que vai alavancar o time profissional, vai alavancar financeiramente o São Paulo.